Propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa nesta sexta-feira, 9 de outubro. O horário eleitoral nas eleições de 2020 tem novo formato. Resolução do TSE define o que pode e o que não pode ser feito na propaganda dos candidatos. Começa nesta sexta-feira a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão dos candidatos que concorrem nas eleições municipais 2020. O horário eleitoral relativo ao primeiro turno segue até o dia 12 de novembro. O prazo está determinado na Lei 9.504/1997, artigo 47, artigo 51. A propaganda em bloco, que desde as eleições de 2016 apenas para os candidatos ao cargo de prefeito, será veiculada de segunda a sábado no rádio, será de 7 da manhã às 7h10 e do meio-dia ao meio-dia e 10. Na televisão, os programas serão exibidos de 13 horas às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Além do horário eleitoral gratuito, há a reserva de 70 minutos diários, inclusive aos domingos, para a propaganda de candidatos em inserções de 30 e 60 segundos durante a programação, sendo 60% do tempo diário, 42 minutos, para os candidatos ao cargo de prefeito e 40%, 28 minutos, para os candidatos ao cargo de vereador, conforme determinado pela Lei 9.504/97. Artigo 51. As inserções podem ocorrer das 5 da manhã à meia-noite, conforme as regras do Tribunal Superior Eleitoral. A divisão do tempo para cada partido em 2020 é feita com base em cálculo da representação da sigla no Congresso Nacional, prevista pela Resolução do TSE número 23.610/2019. Do total, 10% são divididos igualmente entre os partidos e coligações e 90% são divididos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados. No caso de coligação, leva-se em conta o resultado da soma do número de representantes dos 6 maiores partidos. O acesso gratuito dos partidos à rádio e à TV foi garantido pela Constituição de 1988. Agora vamos falar dos recursos e proibições. A Resolução 23.610/2019 determina que a propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar, entre outros recursos, a subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete de linguagem brasileira de sinais, Libras, e audiodescrição, sob responsabilidade dos partidos e das coligações. A lei proíbe a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou a coligação que cometeu a infração à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte ao da decisão. Além disso, a reiteração de uma conduta que já tenha sido punida pela Justiça Eleitoral poderá resultar na suspensão temporária da participação do partido ou da coligação no programa eleitoral gratuito. Não será permitido nenhum tipo de propaganda política paga na rádio e na televisão, conforme determinado na Lei 9.504/97, artigo 36, parágrafo 2º. Sobre entrevistas e pesquisas, no horário eleitoral será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele pessoalmente divulgue as realizações de governo ou da administração pública, falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral, bem como atos parlamentares e debates legislativos. No entanto, a legislação proíbe ao partido, à coligação ou ao candidato
transmitir na propaganda eleitoral gratuita, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral, em que seja possível identificar o entrevistado. Quanto à divulgação de pesquisas no horário eleitoral gratuito, a legislação determina que devem ser observados com clareza o período de sua realização e a margem de erro. A lei não obriga a menção aos concorrentes, desde que o modo de apresentação dos resultados não induza o eleitor a erro quanto ao desempenho dos candidatos em relação aos demais. Essas informações são do Tribunal Superior Eleitoral. Para outras informações, acesse a Resolução 23.610/2019 para conferir as regras sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito, além de condutas ilícitas na campanha eleitoral.